objetivo hoje é bater papo sobre pequenas estruturas ou pequenos modelos de negócio. Então, se você trabalha com múltiplas farmácias, múltiplos postos de gasolina, múltiplas padarias ou múltiplos quaisquer, entendeu? Isso cabe muito que a gente vai falar. Então, se você trabalha com um negócio só e ele tem 50 tabelas e zilhões de registros, esquece tudo que eu vou falar aqui, porque não tem, óbvio, não tem muita serventia. Mas, claro, se você trabalhar com 200 postos de gasolina, mais 50 farmácias, mais de 10 mercados, mais não sei o que lá, então é bem possível que você trabalhe, ou é bem possível que seja útil alguma das coisas que eu vou falar para vocês. Então, o que a gente tem, na verdade, são modelos de negócios iguais ou minimamente bem parecidos, né? Então, quando você trabalha com posto de gasolina, você tem uma estrutura do posto de gasolina, que você precisa estar em diversos postos de gasolina. A mesma coisa para a farmácia, a mesma coisa para o mercado e a mesma coisa para qualquer um deles, né? O que existe em alguns casos é que esses múltiplos clientes, eles têm uma discrepância de tamanho entre eles que muitas vezes atrapalha ou não é interessante. Então, se você estiver trabalhando com o supermercado, né, e é um supermercado de bairro, né, esse supermercado de bairro ele tem 5 caixas e tem 600 transações cada caixa, por exemplo, no dia, então é um tamanho. E daí, no mês seguinte, você vai lá e faz negócio com o Carrefour, e daí o Carrefour faz 50 mil transações naquele mercado, entendeu? Então, ele acaba gerando uma discrepância de tamanho para que você armazenar dentro do mesmo espaço ou ter o gerenciamento do mesmo jeito, acaba sendo ruim, porque aquele cliente específico, ele acaba usando 60% da tua performance ou 60% da tua estrutura e os outros N clientes acabam usando só 40%. Então, acaba sendo difícil de você gerenciar, né, esse modelo de negócio, entendeu? Então, é interessante que você tenha, dentro da tua estrutura de base de dados, que você tenha uma coisa mais ou menos homogênea, né? Então, que você tiver, né, todos os clientes são de mesmo tamanho ou de tamanhos próximos entre eles, é muito interessante para você trabalhar, porque o gerenciamento vai ser melhor tanto no sentido de gerenciamento de DDL, né? Ou seja, é mais fácil de você determinar assim, eu tenho tantos clientes que eu preciso atualizar, porque nem sempre você vai atualizar todos eles ao mesmo tempo, mas eu preciso atualizar 40 clientes. Ok, para todo mundo aí, vou atualizar por 10 minutos, volta todo mundo trabalhar, por exemplo. Então, é fácil de você fazer um gerenciamento em cima daquele processo, correto? O multitenant, na verdade, então, esses múltiplos clientes com múltiplos grupos, o que acontece sempre, ou, digamos assim, as formas de você fazer esse gerenciamento de múltiplas unidades, ela tem 3 formas de acontecer. Então, ou ela acontece por múltiplos bancos de dados, um banco de dados completamente isolado, ou seja, o cliente 1 está no banco de dados 1, o cliente 42 está no banco de dados 42. Então, por exemplo, numerei, né, o cliente, né, para ser mais fácil. Então, você pode colocar simplesmente isolado cada cliente no seu banco de dados, e daí aquele cliente, óbvio, ele não vai enxergar nada do vizinho, não vai enxergar absolutamente informação nenhuma no cliente vizinho, se é que você não colocar um FDW lá para que ele faça essa conexão com outros bancos de dados. Senão, com certeza, ele fará acesso só aos dados dele, né? Então, você fez um isolamento físico, é um isolamento absolutamente justo. Não tem como ele acessar a informação de outro cliente, correto? Uma segunda forma, o segundo jeito de fazer esse gerenciamento de clientes, seria você trabalhar por esquema. Então, ao invés de você ter 2 bancos de dados separados, o cliente 1 aqui e o cliente 42 aqui, você criar um esquema 1 e um esquema 2, todos os 2 colocados no mesmo banco de dados. É muito mais fácil em determinados casos, é um pouquinho menos seguro em outros casos, já que os 2 estão no mesmo lugar e você pode fazer besteirinha, né? Então, você pode acabar inserindo o cliente no lugar errado, atualizando o cliente que não deveria, esquecendo de fazer o set search path. Então, tem algumas coisas que você precisa se preocupar caso você trabalhe com um modelo de esquema. Mas é um modelo, digamos assim, mais fácil, mais toque de caixa, entendeu? Então, é mais fácil de você gerenciar
mudança de estrutura, é mais fácil de você gerenciar funções, existe uma função só centralizada para todos os esquemas. Então, você tem uma série de vantagens, né, de trabalhar por esquema ao invés de trabalhar por banco de dados. Mas é questão de gosto, né? E o último modelo, que é um modelo, assim, digamos, um pouquinho mais avançado, que daí vai dar um pouquinho mais de trabalho e também vai ter sobressaltos no sentido de performance, que é você colocar todo mundo dentro de uma tabela só. Então, ao invés de você trabalhar com múltiplos bancos de dados ou múltiplos esquemas, você tem um único esquema e dentro desse único esquema você tem absolutamente todos os lançamentos, todos os clientes, todos os lançamentos, todas as relatórios, quer dizer, tudo que você tem do banco de dados está dentro de um único esquema. Vamos imaginar no public, e está todo mundo colocado lá dentro, e nesse caso, obrigatoriamente, você vai ter que fazer separação de que esse registro aqui é do cliente tal, ou é do cliente, né, X ou Y, pela chave primária, ou por algum campo adicional. Então, tem que ter alguma forma de você distinguir que esse registro aqui pertence a toda a estrutura, porque é, por exemplo, o plano de contas. Então o plano de contas é geral, então ele não tem separação por cliente. Todos os clientes obedecerão o mesmo plano de contas. Então, nesse caso, ele não tem um cliente específico, correto? Mas dados do cliente especificamente, então, o nome do cliente, o lançamento em si, ele pertence ao cliente X ou Y, correto? Então, nesse modelo de uma tabela única, então ela vai ter alguns contratempos, porque, obviamente, ela vai inchar, ela vai crescer demasiadamente, mas sim, ela tem vantagens, porque a gente tem um único acesso. Então, se eu fizer select nela, vai trazer tudo de todos os clientes. Então, ela é, em determinadas formas, mais fácil de você fazer totalizadores, né, quaisquer coisas do gênero que você queira fazer relatório, eu não tenho que conectar em múltiplos lugares. Está tudo ali, está tudo fácil de você conseguir extrair esses dados. É mais ou menos assim, é mais ou menos essa a ideia do papo de hoje. Bom, o que eu tenho, na verdade? Então, vamos pensar. Um pouquinho a mais. Então, vamos pensar assim, coloquei esses números, na verdade, é o número do cliente, né? Então, a gente tem que separar ele de algum jeito. Então, esse cliente 231, seja ele o banco de dados 231, ou o esquema 231, ou o ID da tabela dentro do RLS, dentro da tabela única, vai ser 231. De algum jeito, você precisa separar esse cara, correto? Tem que colocar lá dentro. Então, se você tiver o cliente 231, seja ele um banco de dados, ou seja ele um esquema, não interessa, ele faz parte de um grupo, faz parte de um grupo de posto de gasolina, ou de um grupo de mercados, correto? É aquela rede de supermercados, que são aqueles 3 primeiros, e os 2 segundos e os outros 6. Então, a ideia é, eu tenho um grupo de clientes, e esse grupo de clientes ele está em determinada versão, ou esse grupo de clientes está em determinado esquema, como é que ele está separado um do outro, correto? Então, a gente poderia fazer essa separação de diversos jeitos. Então, por que a gente tem que pensar isso? Porque, na verdade, quando você faz a atualização, por exemplo, muitas vezes o cliente não deixa que você atualize. Não, esse cliente ali, esse supermercado não quer que você atualize porque estamos em novembro. E ele não deixa atualizar em novembro. Então, mas você quer atualizar todos os outros. Então, é possível que você tenha uma versão do teu software rodando em múltiplos bancos de dados ou em múltiplos esquemas, não interessa a estrutura que você tenha, mas eu preciso atualizar para esses clientes e eu não posso, porque ele não quer, porque ele vai brigar comigo, atualizar dos outros clientes. Então, é uma possibilidade. No caso de tabela única, a tabela única impossibilita isso, entendeu? Então, se eu tiver uma única tabela, que eu tenha a tabela de lançamentos, né? A tabela de lançamentos tem lá, uma tabela só, que contempla todos esses clientes aqui. Nesse caso, não tem como, entendeu? Porque essa única tabela, se eu precisar adicionar um campo ou mudar o tipo do campo, o que interessa é o que eu tenha que fazer nessa tabela, quer dizer, dependendo da DDL que eu tenha que fazer, obrigatoriamente aquele grupo de clientes terá que ser atualizado também, né? Então, não tem como fazer. Então, existem alguns prós e contras dos 3 modelos. Então, essa é a ideia de bater papo. Então, assim, eu tenho múltiplos bancos, múltiplos esquemas ou tabela única. Diga. Sim, tudo bem, daria. Digamos assim, do ponto de vista muito pequenininho,
É isso, é só uma view. Mas acontece que você não tem só essa view. Você tem trigger que dispara alguma coisa na tabela. Você tem totalizadores que fazem dependendo de um campo que não existe ainda, porque você não pode atualizar porque aquele cliente não quer que se atualize. Então, sim, a view é uma das ferramentas que usamos para isso. E eu vou mostrar depois como é que a gente faz. Eu quero dados só desses clientes, eu quero de todos eles, eu quero peneirar, eu quero só os clientes, né? Não interessa como. Mas, sim, é uma das coisas. Mas quando você está pensando, vou atualizar o software, quanta coisa eu vou mexer? Não sei, né, cara? Pode ser que eu mexa e coloque mais tabela, drope outra, sei lá o que eu vou fazer. Entendeu? O problema que temos é esse. Então, a gente tem múltiplos bancos, ou múltiplos esquemas, ou estrutura única. Nesse caso do múltiplos bancos, cara, liberdade para fazer o que você quiser. Então, dentro do grupo, se você quer atualizar só 3, quer atualizar um primeiro para ele testar, e depois que ele atualizou aqueles, quer atualizar os outros, cara, faz a zona que você quiser. No banco, não tem restrição, não tem... Né? Então, se esse banco tem extension, esse não tem. Ok, na boa, entendeu? Então, você pode fazer zona, à vontade, você pode fazer o que você quiser. Né? É lógico que quanto mais zona você fizer, quanto mais bagunça, pior para você mesmo, é um tiro no seu próprio pé, porque com certeza, não está funcionando, porque você não atualizou aquela extension. Não está funcionando, porque você esqueceu de criar o campo. Então, seja lá a parafernália que você tenha feito. Então é óbvio, seja um pouquinho organizado, e quando vá fazer, faça em todo mundo, ou saiba quem você não fez. Então a gente tem que pensar nisso também. Diga. Múltiplas instâncias? Porque, exatamente, mas normalmente, ou digamos assim, para facilitar, o próprio banco ele pode responder que a aplicação que ele está adequado. Então você pode conectar no banco e perguntar para ele, cara, eu rodo que versão aqui, entendeu? Aí o banco responde para você e você inicializa a aplicação tal, porque ela é compatível com o banco, entendeu? Então isso na boa, né? Se você tem múltiplos esquemas, então você também tem mais ou menos a mesma liberdade, mais ou menos, não é tanta liberdade assim, mas você tem quase toda a liberdade do banco. Então, você consegue também ter estruturas diferentes, você consegue também ter campos em um cliente e não ter campos em outro cliente, você pode ter functions funcionando em um cliente e não ter functions em outro cliente, não tem problema. Você pode ter, quando você está rodando por esquema, o que acontece é que você centraliza código, né? Então, tudo que é função, se essa função vai rodar em todos os clientes, ela é public. Pronto, resolveu. Criei a função uma vez no public e eu não preciso me preocupar com ela. Mas se eu tiver algum cliente que essa função específica tem que ser calculada diferente, ela tem que dar um resultado diferente, ou seja lá o que for, então eu crio essa função específica dentro do esquema. Então, quer dizer que, para esse cliente especificamente, ela vai responder diferente, ou vai fazer o cálculo que seja de forma diferente, e para os outros clientes, todos, eles vão estar utilizando do public, que está, digamos assim, o padrão, né? Então, é possível você ter versões diferentes da mesma função, cada uma dentro daquele esquema. Inclusive, é a forma que você utiliza quando você quer atualizar uma parte dos clientes, né? Então, imaginando que eu tenha... um trigger do public. Se eu tenho uma trigger function no public, e ela responde os 80 clientes, todos eles estão respondendo o mesmo cara. Aí você tem que atualizar um grupo, que responde, na verdade, a 10 negócios só dos teus 80, então você vai atualizar só 10. Esses 10, eles terão um novo campo. Então, se essa function essa function que está no public, tentar encontrar esse campo, vai dar pau em todos os 70. Correto? Em todos os outros que não existem, vai dar pau, porque esse campo não existe. Então, eu preciso que nesses 10, eu crio a função igual eu tenho no public lá, crio a função aqui, recrio o trigger para ela, né, apontando para essa função, ao invés de apontar para o public, beleza, vai funcionar. Então, eu vou fazer isso até quando? Até que eu tenha todos os 80 clientes. Entendeu? Então eu vou fazer o 10, depois o 20, depois o 50. Quando eu tiver todo mundo na mesma versão, todo mundo que tem os campos gerados, aí sim eu posso ter uma única função de volta no public e daí dropar todas as outras que eu não vou ter mais dependência. Correto? Então é possível fazer. Então a ideia de você ter em esquema, você tem muito mais, digamos assim, muito mais facilidade na questão de gerenciamento de
DDL, de comparação de valor, de filtro de dados de todos os esquemas. Então, você tem uma facilidade muito grande de vou encontrar qualquer coisa. E esse encontrar qualquer coisa pode ser no catálogo, como pode ser numa tabela, como pode ser em qualquer coisa mesmo. Porque é uma única conexão. Eu estou naquela conexão lá, eu vou buscar em todos os esquemas e eu consigo do resultado nela. Então, a partir desse buscar em todos os esquemas, aí eu vou totalizar, vou fazer relatório, fazer o que não interessa o quê, né? Entendeu? Mas é possível fazer coisa aqui no banco de dados. Com certeza você vai ter sérios problemas, não sérios problemas, mas você vai ter muito mais trabalho, porque essa função aqui foi alterada. Em qual dos bancos de dados que ela foi alterada? Entendeu? O que você vai ter que fazer? Daí faz dump para fazer diff, aí você faz connect em todos os caras, popula uma variável e ele compara essa variável entre eles. Então você tem... É possível? Sim, é possível, mas não é o SQL simples, entendeu? Quando você está em múltiplo esquema, eu quero... Pega a função em todos os esquemas, compara, faz hash dela, ou faz diff mesmo, não interessa, e eu tenho todas elas colocadas aqui, todas elas juntas. É mais fácil, óbvio, do que se tivesse elas em separado, correto? Então, esse é o propósito. E, óbvio, lá o último pedaço, o que tem? Só tem uma tabela, então você só tem uma estrutura, então, consequentemente, você tem uma coisa absolutamente única, né? Então, assim, quero atualizar. Cala a boca todo mundo que eu estou ali. Não tem opção assim de você acha, você pode. Não, tem que mandar calar a boca, porque tem que fazer naquele momento. Não tem segunda opção, entendeu? No caso da tabela única, é muito legal, para determinados é muito legal, mas ela também tem seus percalços, entendeu? Também tem os seus problemas. Vantagens e desvantagens. Então, tá lá, ó. Isolamento, de fato, o isolamento do database. Então, eu tenho certeza que para fazer o drop table, eu tenho que fazer o connect nele, né? No drop table tem que ter obrigatoriamente um connect antes. Eu posso fazer, no esquema, eu posso fazer o drop table de múltiplos esquemas. Então, eu posso acabar fazendo besteira. Entendeu? Então, é possível que você crie o campo no esquema errado, que você drope a tabela que não era para dropar, você atualize o cliente que não era para atualizar, ou coisa do gênero, porque o isolamento é lógico. Então, o isolamento depende do teu comando. No caso do isolamento físico, se eu conectei nela, eu só tenho ela. Eu só posso fazer besteira nesse cliente. Não farei besteira em nenhum outro cliente, correto? Com certeza. A facilidade de atualização, eu acho que é a mesma. Na verdade, eu acho que tanto faz você querer atualizar um cliente ou querer atualizar um esquema, não vejo diferença de, isso aqui é mais difícil ou isso aqui é mais... Né? Não faz diferença, na verdade, qualquer um deles. Então, obviamente, para facilidade de tanto criar um database ou criar um esquema, como dropar eles, simplesmente fazer um comando. Então, a facilidade quer dizer, igual. Não tem absolutamente problema disso, né? A conexão de outros processos, então vamos imaginar que você precise acessar outros clientes. Então vamos pensar naquele grupo lá, que você tem cinco clientes do mesmo grupo, e você precisa fazer relatório dos 5 clientes. Como é que eu acesso os dados que estão no outro banco de dados? Então, no caso do banco de dados, eu tenho que fazer por FDW. Mas daí eu tenho que fazer por FDW, mas eu tenho que... O grupo 2 precisa do 5, do 8 e do 14. O grupo 5 precisa do 29, 57, entendeu? Então, você vai ter diversos FDWs para todos os possíveis que você precisa acessar. Então, ele acaba sendo um pouquinho chato de você gerenciar, porque eu tenho que esse cara acessar tais, esse acessar outros, e assim sucessivamente. No caso de esquema, não. Porque, na verdade, isso vai estar restrito ao usuário. Porque você disse assim, esse usuário só acessa o esquema 2. E ele vai morrer ali. Qualquer outro esquema que ele tentar acessar, vai dar permission denied. Então, não tem como acessar essa outra informação. Mas se tiver um usuário que tenha read all tables, que tenha, sei lá, que seja super usuário, não interessa, óbvio, ele vai acessar qualquer dado de qualquer esquema. Então, digamos assim, é muito mais fácil, por um lado, mas por outro também tem uns erros que você podem acabar sendo gerados por essa conexão para outros clientes. Então, daí tem o caso da function centralizada, que no caso do banco de dados não tem, né? Então, se você tiver, alterei uma function, o que você tem que se perguntar?
quais são os bancos de dados que eu tenho que alterar? Ou, né, como é que eu faço para automatizar isso, para ter certeza que todos aqueles bancos de dados têm a mesma versão de function. Então, dentro da function, eu posso colocar uma tag lá dentro, lá como comentário, para dizer que ela está na versão, não sei o que lá. É possível. Mas eu posso também fazer um extract dela, fazer um get function def dela, para colocar num diff, para comparar com as outras? Também posso. Posso fazer um hash dela. Ou seja, formas de fazer tem. Mas o que eu digo é que dá trabalho, porque você precisa conecta num, conecta no outro, compara os dois, né, entendeu? Então, fazer isso para todo mundo que dá um pouquinho mais de trabalho. No caso da function do esquema, em teoria, se é uma function igual para todo mundo, não tem por que estar criada em todo mundo. Ela é public e acabou. Então, criou no public, todo mundo acessa ela, não precisa nem informar que você está querendo do public, é simplesmente acessar a função e ponto. Outra questão é a atualização do Postgre em si. Porque lembra que você usa extensão, você atualiza a versão do banco de dados, você atualiza coisas, né, do Postgre que, consequentemente, vão fazer com que o teu software rode melhor ou pior. Então, se você, uma versão de, sei lá, uma extension que precisa ser atualizada, você vai ter que conectar em todos os bancos de dados para dizer, atualiza aí, porque eu, né, acabei de pegar o código lá e preciso fazer um alter function, alter extension. Então, talvez seja necessário, talvez não, mas precisa se você tiver múltiplos bancos. Se você tem um único banco, não tem. Né? Então, 80 clientes, fiz o update da extension, todo mundo está atualizado, está tudo resolvido. E a última coisa, que é, digamos assim, a mais trabalhosa para o dia a dia, é que tudo que você tem no banco de dados, eles têm que estar impecável. Então, você tem que ter exatamente os mesmos campos para que a aplicação funcione. Tem que ter exatamente os mesmos triggers para que o disparo aconteça do mesmo jeito. Tem que ter exatamente as mesmas functions, porque o retorno delas tem que ser igual. Então, para que isso aconteça do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito, você tem que ter um jeito de comparar. Então, você tem que ter um jeito assim. Como é que eu sei se essa função, se esse trigger, se está usando domain ou não, se o campo eu mudei o tipo, era integer, mudei para big int, não interessa o quê, você tem que achar jeitos de fazer essa comparação de uma forma rápida. Correto? Então, sempre pensando que no esquema dá para fazer do mesmo jeito como o banco de dados, mas temos essa questão de, digamos assim, um cuidado adicional para que você não faça besteira. Olha lá. E a tabela única, sempre explicando, então eu deixei ela bem separada, exatamente porque, para que você saiba que ela é bem diferente das demais. Então, ela é aquele cliente que você atualiza os 80 ou não atualiza nenhum, então é a única atualização, porque você criou um campo. Pronto, aquele campo lá vai quebrar toda a aplicação anterior, entendeu? Então, já não funciona mais. Liberdade zero, né? Então a alteração da DDL tem que acontecer para todo mundo. Os clientes obrigatoriamente são homogêneos, então, ou seja, se você tinha, mesmo sendo múltiplos esquemas ou múltiplos bancos, não interessa, você podia ter assim, eu tenho o meu software Plus e o meu software Basic, né? E daí eu tenho o Master, sei lá, alguma coisa assim. No Plus eu tenho mais 5 tabelas, que eu altero mais não sei campos, não sei o que lá. E daí o negócio com o cliente eu vendo com aquelas tabelas ou eu vendo sem as tabelas, entendeu? Então é possível que você tenha, quer dizer, eternamente 5 clientes diferentes dos demais. Na boa, eu trabalho com o supermercado, mas é que esse cliente aqui me paga mais, ele também quer algumas coisas que eu não entrego para os outros, seja lá o que for, então eu criei algumas coisas que eu não vou atualizar os outros. É possível. No caso da tabela única, não tem como. Bom, vamos pensar, daí a questão tanto do insert quanto do delete, é que no banco de dados ou no esquema, você tinha simplesmente drop. Faz um drop database ou um drop esquema e acabou. E aqui não. Então, aqui, se eu deixei de ter aquele cliente, se aquele cliente, por acaso, não é mais, então eu tenho que fazer delete, né? Fazer um delete cascade, na verdade, né? Porque ele vai ser um delete de todos os dados dos clientes, da tabela cliente, da tabela lançamento, da tabela, não sei lá, de tudo que responda ou de tudo que diga respeito àquele cliente lá. Então, obviamente, é uma coisa mais pesada, né? E a performance, ela vai ser pior em alguns casos, bem pior em alguns casos, mas ela vai ser muito melhor em outros casos.
Então, vamos pensar assim, ela vai ser bem interessante quando do ponto de vista de totalizadores gerenciais. Então, quaisquer coisas que você precise fazer, e eu preciso valores sobre todos os clientes, eu preciso lá métricas, não interessa o quê, eu preciso totalizadores quaisquer, é óbvio que ela é mais rápida, ela é mais facilitada, porque é uma tabela única. Então, essa única tabela, acessei, fiz o join que eu quis nela, fiz os group by que eu coloquei nela, e o resultado está aqui, fácil. Para qualquer dos outros casos, tanto o banco de dados quanto o esquema, eu tenho que conectar, fazer uma coisa lá, volta e traz daqui. Aí conecta, volta e traz daqui. Daí conecta e volta, entendeu? Não é o que tem que fazer? Porque você vai ter que conectar esquema por esquema, porque aquele esquema, ele funciona independente dos demais. Ele não tem ligação com os demais. Então, a tabela cliente com a tabela receber, com a tabela pagamento, com a tabela não sei o que lá, é dele. Então, você tem que fazer um select dele, aí totaliza aquilo, sai. Daí faz, conecta no outro, totaliza aquilo, sai. E daí junta tudo isso, junta de diversas formas e tal, mas depois é que você vai fazer essa junção. Então, de fato, o processo de totalização é facilitado, né, se você tiver uma tabela de RLS. Então, falando de RLS, na verdade, até falei do RLS, mas o RLS é o processo que a gente utiliza para fazer essa tabela única. Na verdade, eu não preciso obrigatoriamente dele, mas é que sem o RLS, eu vou ter obrigado a mudar todos os wheres, né? Então, tudo que é where, eu preciso colocar esse where adicional, dizendo, eu quero só o cliente 2, eu quero agora o grupo 2, que contempla o cliente 3, 5, 8, 14. Entendeu? E juntando tudo. Então, assim, juntando as duas partes. Então, já que o RLS, ou já que a tabela única, ela é melhor para alguns casos, então o que você pode, na verdade, é ter uma segunda versão da sua estrutura. Ou seja, não interessa se você trabalha em banco de dados ou se você trabalha em esquema, você pode ter uma outra instância que vai juntar esses dois pedaços. Diga. Fala mais alto. Não entendi, não entendi. Tem um microfone, dá um microfone para ele, sério, eu estou ouvindo bem baixinho. Por favor. Alô, alô. Sobre o contexto de uma única tabela, né? Se não seria uma abordagem a criação de um novo cluster e um processo de migration desses clientes para esse novo cluster somente para essa esteira de migração? Se não seria uma abordagem interessante para, vamos dizer assim, para não colocar isso como uma verdade absoluta, o fato de... Possibilidade de uso. Isso. Não, entendo. Veja, pode até ser, mas eu acho que como regra não vale. Então, primeiro, porque você tem o tamanho da tabela de RLS, então essa tabela de lançamentos, então vamos imaginar a tabela dos 80 clientes, então ela tem tabela de todos os dados de todos os clientes, correto? Então, se ela tem todos os clientes, então quer dizer que ela, em teoria, ela tem 1 bilhão de registros, ela tem muita coisa, correto? Porque são 80 clientes, ou 200, eu não sei, depende do tamanho do seu negócio. Então, se você tem tudo dentro daquela tabela, daí você tira, agora 30 estarão em separado. Primeiro, você não teve lá uma atualização de tempo zero, né? Então, você teve uma atualização que demora 10 minutos, ou 1 hora, mas demora. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, depois, como é que você junta de novo? Entendeu? Para juntar de novo, porque agora todos os clientes estão juntos de volta, então daí agora eu faço o quê? Eu tenho que voltar na velha, apagar tudo que depende daqueles clientes lá e fazer um copy em cima para daí poder ter uma tabela única de novo, entendeu? Então o processo em si, ele, ok, vai funcionar uma vez, 2 só. Entendeu? Eu acho que não dá para confiar, não, entendeu? Mas é uma ideia, que vai num caso específico, sei lá o quê, mas eu acho que não pode levar como regra, entendeu? Ok? Digamos assim, para uma forma de você
utilizar o melhor dos mundos, né? Então, entendemos que o RLS, né, quer dizer, uma tabela única é melhor para determinados aspectos, porque é um único lugar, portanto, um único índice, portanto, né, com certeza mais performática do que você tem em tabelas separadas, seja banco ou seja esquema. Mas ela tem lá suas deficiências por causa dessa atualização única e tal. Então, o que a gente faz? A gente cria uma réplica, então a gente faz uma réplica lógica. Na réplica lógica, eu coloco dentro do esquema tal, tudo que vier do esquema tal, entendeu? Portanto, esses esquemas aqui, esses esquemas fazem o conjunto do grupo 2, eu coloco dentro daquela tabela. Esses esquemas aqui fazem o conjunto do grupo 5, eu coloco em outra tabela igual, entendeu? As duas tabelas iguais, ou seja, eu clono tabelas, e essas tabelas aqui serão as tabelas de consulta, aí, consequentemente, vão ser mais performáticas. Então, tudo que eu quiser saber de resultado, qualquer coisa que eu quiser saber agrupador, qualquer coisa que eu quiser saber, né, de totalização do grupo em si, daquele grupo lá do início que eu tinha, então, o grupo número 500, ele é composto por N clientes. Então, sempre que eu quiser totalizar ele, é mais fácil fazer lá do que fazer na produção. Diga. Na questão de tabela única, que eu vejo muito válida para modelo SaaS, tá? Aham. Você não tem essa negociado via contrato. Isso, exatamente. Você não tem que negociar com eles atualizações. Uma alternativa é você ainda particionar a tabela única pelos seus grupos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você tem os dois mundos. Claro, sem a menor dúvida, porque daí o particionamento resolve os dois problemas. Então, você pode tanto particionar por grupo, como particionar por cliente também, né? Particionar dos dois lados, sem a menor dúvida. Tem uma outra questão que eu acho muito válida na questão dos múltiplos esquemas, que é o natural você quebra em índices menores e melhora a performance desse particionamento que você também tem. Também tem, sem dúvida. Mas veja, a ideia de você ter múltiplos esquemas, na verdade, os múltiplos esquemas somados, eles vão dar exatamente o tamanho da tabela única, correto? Mas como eles são independentes, como eles são sempre individuais, esse cliente aqui tem quantos lançamentos? 1 milhão. Esse tem quanto? 2 milhões. Esse tem 3 milhões. Mas se eu tiver uma tabela única, eu vou ter os 6 milhões juntos. Então, consequentemente, se eu tiver eles em separado, a performance será melhor. Diga. Tem outras vantagens. Imagine que um desses clientes, o esquema dele está crescendo muito e você precisa separar de servidor ou até entregar os dados. Isso. Você tem a facilidade que você já tem esses dados de alguma forma segregados. Já estão separados, é bem verdade. Então, inclusive, a questão de você separar, tem que pensar realmente naquela questão do hipermercado e do mercadinho pequeno, né? Então, aquele esquema, digamos assim, eu tenho 80 esquemas e cada esquema tem 5 GB. Então tá, o meu banco de dados inteiro tem 400 GB. Mas assim, são todos mais ou menos do mesmo tamanho e tal. Daí tem um esquema lá que sozinho tem 300 GB, entendeu? Então, por óbvio, o banco de dados vai sofrer mais para trabalhar com ele vai exigir mais performance do banco de dados, é mais difícil de você monitorar, já que ele tem, consequentemente, ele necessita de mais recursos, ele tem mais acessos, ele tem mais pessoas consultando dados ou fazendo coisas nele. Então, com certeza, muita coisa precisa fazer para ele. No caso da replicação lógica, só para concluir, então, o que você tem? Você tem um banco de dados de produção, 1 ou 2 ou 40, não interessa quantos bancos de dados de produção, eles vão gerando dados, existe um servidor que está ouvindo todas essas coisas por replicação lógica e, consequentemente, ele está juntando os dados numa tabela única para que daí você facilite o processo de relatório. Diga. Eu sou um desses casos aí que montei uma startup e montei o meu banco de dados SaaS. Eu usei estratégia de tabela única. E, no meu caso, eu tenho um problema, porque eu tenho uma tabela que tem quase 1 tera de tamanho e que está me dando problemas, e aí eu pretendo ir para a solução que ele falou de particionamento. Mas aí um ponto que eu acho que é importante destacar aqui também, na hora de decisão, é quantos DBAs que a empresa vai ter para manter múltiplos bancos ou múltiplos esquemas. Na minha experiência, como eu sou o único DBA e eu tenho que delegar para os devs o desenvolvimento da aplicação... Contrata, meu filho. Você não tem 50 mil reais para contratar o DBA aí? Queria. Aí ter a estrutura de tabela única facilita a minha vida, e aí a única regra que eu coloco lá na questão de DDL é que eu não posso quebrar a compatibilidade
Isso. da aplicação. Sem dúvida, sem dúvida. Então, sem drop table, sem alter table. Não, sem dúvida. Mas o problema, na verdade, é de quando você, veja, volta ao ponto que você está trabalhando sozinho. Então, como você está sozinho, então você mais ou menos, você tem na cabeça assim, eu não posso porque eu tenho aquele serviço que está fazendo isso, eu tenho mais aquilo que está fazendo, tem mais aquela dashboard que não pode parar e blá, blá, blá. Então, você tem coisas, mas eles estão na cabeça. O problema é quando você contrata um dev pequeno, ele pensa assim, eu só vou criar 2 campos aqui, entendeu? E na boa, entendeu? E funciona para ele, porque ele está no ambiente de desenvolvimento, funciona bem. Daí agora, agora eu não posso colocar esses campos que vai dar ambíguos com aquela outra tabela, eu vou ter que mudar outros serviços. Não, então, esse é o problema. Porque o problema é quando você pensa assim, bem enxutinho, bem pequeno, o RLS é lindo, cara. Nossa, você coloca 5.000 registros, funciona, você faz select, ele retorna 10. Você não fez nada no select, é lindo. Aí você começa a colocar, ele vai piorando, entendeu? Então, é bom usar sim, mas com parcimônia. Então, teste bem, veja bem como é que funciona, diga. Só o seu nome qual é? Alisson. Lá na empresa, então a gente trabalha com varejo, né? Uhum. Então, lá atrás a gente tinha, sei lá, 30 clientes. Então, a gente trabalha com o primeiro modelo, né? Uma base para cada cliente. Isso, uhum. E um cliente pode ter várias lojas e tudo. Então, o que aconteceu? A longo prazo, a gente viu assim, cara, se a gente tiver 3.000 clientes, né? E hoje a gente tem 7.000 clientes. Exatamente. Então, vamos ter que contratar, né, a infra, né? Então, o que a gente construiu? Suprindo essa necessidade aí. Claro que é um contexto específico, né? Então, a gente automatizou tudo. Então, assim, lá atrás, vamos atualizar o cliente. Conecta, faz manual. Então, a gente automatizou tudo isso. Então, hoje a gente tem 7.000 clientes. Se a gente tiver 200.000, hoje são 2 pessoas na infra. Exatamente. Então, hoje toda a infra faz isso. Sim, por banco. Sim, mas veja, na verdade, assim, no final das contas, no frigir dos ovos, usar banco ou usar esquema, você tem mais ou menos o mesmo resultado. Se todos eles estão no mesmo servidor, eles estão acessando o mesmo cara. É o mesmo processador que está rodando tanto nesse quanto naquele banco. Diga. Cara, às vezes as coisas não são planejadas. Aham. Então você tem um código imenso, né? E você tem um único cliente e você fez a sua segunda venda, né? Uhum. Aí a sua opção é, ou agora eu boto o desenvolvedor a colocar o ER em tudo, né? Ou eu habilito o RLS e o código fica transparente, né? Então, acho que é muito uma questão do estado, da situação que está o teu software, o teu negócio, a projeção que tu faz, né? Se tu vai querer pagar mexendo em código da aplicação ou tu vai querer organizar melhor o teu banco, né? Então, é um trade-off. Sim, o problema, na verdade, do código legado é que muitas vezes você escreve, não, agora está funcionando bem, mas para eu colocar mais um banco de dados eu demoro 10 minutos. E para colocar mais um esquema demora 10 segundos. Será que é essa a diferença, entendeu? Então, será que dá nesse pé? Eu, para criar um esquema novo lá na empresa, eu demoro 10 segundos. É exatamente o tempo de chamar a função. Só. Mas por quê? Por esquema. Como eu trabalho por esquema, então é esse esquema aqui que vai clonar para ele. Vai gerar um novo gerando aquele. Então, ele copia tabelas, triggers, tudo. Ele copia tudo que tiver ali. Ele leva para lá, o cliente está entregue. Está tudo certo. Então, se eu tivesse um processo de banco de dados, eu teria a mesma coisa. Eu faço um dump desse cara, gera outro, ele vai ter tal nome, vai ter tal estudo, ele vai, a partir, óbvio, né, você precisa de um cliente inicial e um cliente final. Então, você vai ter exatamente o mesmo resultado, mas sim, de fato, você precisa ter um scriptzinho. É que nem o cara do Bucardo explicando hoje de manhã. Ele fazia tanto comando, e dizia assim, meu Deus do céu, vou ter que fazer todos esses comandos? Claro que não, é só fazer um script que ele vai rodar todos os comandos, né? Então, é óbvio, diga. No seu caso, o código já está adaptado para sempre tratar esquema, ponto, tabela. Exatamente, exato. 9,9% é só o select tabela. Exatamente. Então, assim, e nós trabalhamos no modelo de não ter select esquema ponto tabela, nunca. Então, é só te contrariando. Não, a gente não trabalha select esquema ponto tabela. Na verdade, nós obrigamos que seja set search path. Então, tem que usar set search path para fazer tudo, entendeu? Então, tem obrigatório. Vamos lá. Por quê? Explico. Não.
A vantagem do Set Search Path, primeiro, é que a aplicação fica transparente. Então, a aplicação, ela conecta em qualquer esquema, na verdade, ela faz select em qualquer esquema do mesmo jeito. Só que antes de fazer o select, ela tem que fazer o Set Search Path. Simples assim. Então, se ela fez o Set Search Path, ela pode acessar todas as tabelas, ela não tem bloqueio nenhum. Se você não faz, então eu estou no public. Eu quero acessar os dados do cliente 1. Tem que fazer cliente 1 ponto, cliente 1 ponto. Então, tem que sempre nominar que eu quero aquele esquema. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que eu não consigo ter uma function única. Entendeu? Se eu tiver um trigger function que está lá no public, e daí eu digo assim, ó, trigger function, quando eu fizer a atualização nesse campo, recalcule esse, não dá, porque ela vai dizer assim, eu não consigo encontrar a tabela, porque você está no public, você está conectado no public, entendeu? Naquele momento. Então, ele não vai ter como saber qual tabela de qual esquema para fazer, entendeu? Então, ele com certeza vai dificultar as coisas, entendeu? Uhum. Vamos lá. Implementemos, então, vamos lá. Implementemos. Então, aqui só para explicar, meu Deus do céu, o que é isso? Desculpa. Cadê você? Aqui, view, presentation. Cacete, não dá para ver? Fundo branco, como é que faz isso? Não. Fundo branco. Tinha que ter algum settings. Settings, appearance. Aqui tem um appearance. Appearance. Aqui. Dark, light. Ó. Melhorou? Para mim, não. Ficou péssimo. Eu detesto essa tela branca, entendeu? Mas já para vocês está bom. A tela branca é horrível. Então tá, vamos pensar assim agora. Vamos pensar em trabalhar em esquemas, então. Um jeito, já que banco de dados tem, você faz a zona que você quiser, você conecta onde você quiser, você altera o que você quiser, então vamos pensar em esquemas. Se você tiver em esquemas, então, o que você faz? Primeiro problema é que cada esquema, como ele tem todas as tabelas iguais aos outros esquemas, se você fizer o Set Search Path errado, você vai apagar o cliente errado, você vai inserir o cliente no lugar errado, você vai fazer coisas que você não quer fazer. Quem faz isso, normalmente, são os serviços. Então, você tem serviços lá na aplicação servidora, e esse serviço ele faz para todos os clientes. Então, se você diz para ele, cara, inclua esse cliente aqui, inclua essa informação aqui no cliente 1, inclua essa informação no cliente 2, apague esse do cliente 3. É isso que você faz. Então, o serviço, ele tem que conectar no 1, no 2, no 3, no 14, no 29. Ele tem que conectar em todos eles. Em teoria, a aplicação faz isso para todos eles. Então, o que eu faço? Eu crio um usuário serviço, e esse usuário serviço eu dou grant do esquema. Entendeu? Na verdade, não é do esquema, mas da role do esquema. Ou seja, o Postgre, normalmente, quando você cria uma role, o search path dessa role será o esquema dela, public. Esse é o padrão do Postgre, né? Então, quer dizer que quando criamos um esquema chamado 039, ou sublinhado 392, consequentemente, o search path padrão dele será sublinhado 392. Correto? Esse é o padrão dele. Então, quer dizer que se eu estou alterando, não com o 392, porque daí cada usuário tem uma conexão, cada usuário tem uma senha, então esquece o usuário da role. Eu vou criar um usuário serviço que vai fazer o serviço de todas as roles, né? Então, se eu crio um usuário serviço e uma password qualquer, não interessa. E daí eu faço o quê? O grant do 392. Então, quer dizer, tudo que o 392 pode fazer, o serviço pode. Ok? O que o 392 pode fazer? Ele pode fazer tudo nas suas tabelas. Então, eu não permiti, na verdade, porque eu fiz por DDL. Então, quando eu fiz grant do 392
para as coisas do 392. Então, é óbvio, o 392 não pode acessar o 395. Ele pode até acessar, mas não vai ter acesso, ele não vai ter grant das tabelas, ele não vai conseguir fazer select, não tem sequence, não tem nada em qualquer outro esquema. Então, digamos assim, eu minimizo muito o erro, né? Porque eu tenho certeza, se o serviço conectar no banco de dados e o serviço disser, eu sou o 392, acabou. Ele só consegue fazer coisa na 392. Então, ele não consegue fazer merda, entendeu? Ele não consegue alterar o que não deve, entendeu? Então, essa é a parte interessante. Então, você simplesmente faz quando você vai usar, na verdade, usar o processo, você faz... Agora sumiu as outras telas. Olha só que pecado. Ó, na verdade, você faz set role, simplesmente assim, ó. Set role, então, aqui eu estou conectado como serviço, entendeu? Se eu conecto como serviço, consequentemente, ele tem acesso somente aos dados da 392, entendeu? Beleza. Mas aqui eu queria explicar também o processo de RLS, né? Quando você vai no banco de dados, ou quando você vai na internet procurar exemplo de RLS, na maioria dos casos é assim, o usuário X que criou, então ele só consegue ver os dados dele próprio, entendeu? É sempre assim. Todos os exemplos, tutoriais de RLS, é sempre assim. Então, quais são os meus lançamentos? Mas eu não quero isso, na verdade. No caso do RLS, eu quero todos os dados que eu quiser, todos os dados que eu tenha direito, sei lá o quê. Então, o que normalmente, ou digamos assim, uma forma um pouquinho melhorada do RLS, seria você determinar assim, eu quero o quê? Eu determino uma sequência de clientes que eu quero, uma sequência de valores, ou uma sequência, nesse caso, de chaves, que são os clientes que eu desejo, entendeu? E tudo que esse cara quiser fazer, ele vai fazer em cima daqueles clientes. Então, o que nós fizemos, ou digamos assim, como é que é a DDL inicial? Cadê aqui você? Vai ali, DDL, oh meu Deus do céu. Vai, aqui, isso, foi. Então, aqui, ó, vamos pensar. Entrei no esquema lá no 392, criei uma tabela lançamentos, quaisquer. Essa tabela lançamentos, ela tem uma estrutura que não interessa, criei só no chute ali, lançamentos contábeis, por exemplo, né? E daí, nessa tabela, criei um índice para ela, e daí, para essa tabela, o que eu fiz? Aí eu tenho que fazer o Row Level Security, né? Então, aí que você vai fazer o RLS. Então, você gera, ou você padroniza, né, o que você quer, esses comandos, então, de row level, então, disable, enable, faz um policy, cria um policy para ela e tal, e determina quais são os usuários que vão acessar essa tabela. Óbvio, aqui, eu estou ligando as coisas, mas aqui eu estou fazendo só da 392, mas, na verdade, seria para a tabela clientes de todo mundo, né? Não seria só da 392, mas aqui, como exemplo, só estou usando. Então, criei o policy para ela, então, isso aqui eu já criei, então já está pronto. E daí eu determinei para ela isso aqui, ó. Isso que está com o meu aqui, ó. Isso aqui. Então, o using dela, ou seja, o policy dessa tabela será o quê? Ela vai responder tudo o que você tiver naquele user session. Se você tiver setado um user session e dito para ele assim, cara, eu quero os clientes 392, 592, sei lá, quais são os números de cliente que você quer, quando você fizer select, insert, update, qualquer coisa, vai retornar, entendeu? Se o cliente que você quer não faz parte dessa lista, não funciona nem insert, nem delete, nem select, nem nada, entendeu? Porque eu fiz um policy único. Eu fiz só, tanto para select quanto para outras operações. Então, quer dizer, se você fez um setting user session client ID, então eu vou respeitar isso daí, entendeu? Se não fez... Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, agora eu estou conectado, certo? Se eu fizer simplesmente o select, sem fazer nada, ó, select aqui, enter. Tabela não existe porque eu não estou na... Tem que fazer o set role, né? Olha que lindo, tá vendo? Ó? Fiz o set role, agora funciona. Porque como eu fiz o set role, automaticamente eu estou no esquema. Quando eu fiz o set role, ele já fez o search path, porque é o search path padrão da 392, é o seu próprio esquema, beleza? E retornou nada. Pois é, por que não retornou nada? O que aconteceu? Eu esqueci de determinar qual cliente que eu quero. Então, se eu não quero cliente nenhum, ele não responde cliente nenhum. Então, se eu fizer um set user, o set config aqui, então eu quero esse, por exemplo,
Eu quero esses clientes aqui, 400, 401, não sei o que lá, correto? Se eu faço isso aqui, ó, então o set config está ali embaixo, e agora eu faço o select de novo. Select de novo, aí traz só os números que eu setei lá em cima, né? Então, o cliente ID, sempre esse cliente ID aqui vai ser um daqueles que eu coloquei lá em cima. Obviamente, é fácil, óbvio que é fácil, porque eu fiz só um select asterisco, eu não coloquei where em lugar nenhum. Então, o resultado, claro, todos os seus serviços, relatórios, dashboards, qualquer coisa que você tiver, faz o set config antes e acabou, entendeu? Já está tudo resolvido. Então, é muito mais fácil de você ter... e, obviamente, aqui, se eu tentar inserir um cliente que tem outro ID, não funciona, entendeu? Porque, obrigatoriamente, eu disse que eu só quero aqueles. Então, do ponto de vista do RLS, lá, quando eu quero totalizadores, quando eu quero lá essa réplica, lá a gente estava conversando, então tem um banco de dados de réplica, que leva tudo o que acontece no banco lá, para esse outro banco de dados. E daí, nossa, é maravilhoso, é tudo muito lindo, entendeu? Então, mas, se você for trabalhar nele em produção, aí vai degradar índice, daí você vai precisar particionar, daí vai ter uma série de outros percalços, não quer dizer que não seja bom, mas sim tem lá seus problemas. Beleza? Então, se a gente fizer, óbvio, se eu voltar lá em cima e fizer o set session de volta, ó, fizer isso e isso, daí ele não vai retornar nada. Se eu retornar outro cliente, agora só o 200, 300, sei lá, e o select de novo, tá aqui, e só o 300, inclusive, se eu fizer o explain, óbvio, o explain, veja que eu não coloquei nada no select, mas o explain já mostra que ele está utilizando o índice. Então, ele está utilizando o índice, claro, porque no policy eu disse que era para usar aquele campo e tem um campo respectivo usando aquele índice. Então, ele já usa. Lindo. Muito bem. E daí, óbvio, se você fizer select com mais coisa, então, por exemplo, se eu colocar select where data, não sei o que lá, então, se eu fizer esse, consequentemente, ele vai juntar as duas coisas. Então, não existe índice por data, não coloquei o índice por data. Então, se existisse, ele usaria os dois índices, tanto do cliente quanto da data, embora eu coloquei no where só a data, correto? Então, funciona para todos os casos. O rapaz ali que não gosta de mim, eu também não gosto dele, disse que eu tenho pontualmente 3 minutos. Então, na verdade, eu tinha uma cacetada de código para mostrar para vocês e não consigo, entendeu? Uma pena, né? Mas aqui, ó, tá aqui só para vocês saberem. Mas eu vou disponibilizar tudo, tá bom? Fique tranquilo. Não vou conseguir mostrar, mas está tudo aqui. Então, assim, eu consigo. Então, assim, tem coisas muito fáceis de você colocar via esquema, né? Por esquema. Eu quero mudar o owner de do esquema inteiro, entendeu? O owner de tabela, sequence, trigger, function, tudo que tiver lá dentro, troca o owner para outro cara. É fácil, porque daí é só simples assim trocar o owner. Eu quero fazer update no esquema, ou seja, o que eu preciso, que é aquele caso lá de atualizar 10 clientes e não atualizar os 80. Eu preciso o quê? Eu preciso que você me diga em algum lugar ali quais são os clientes, né? Então, o que eu estou informando aqui, ó, eu quero atualizar o cliente 397, 650, não sei lá, esses são os clientes que eu quero. Então, se você rodar esse select, ele vai retornar um bloco, na verdade, então vai retornar lá o alter que você tem que fazer, search path, alter, search path, não sei lá. Ou seja, são todas as DDLs necessárias para deixar esses clientes atualizados. Fácil, né? Então, é possível fazer assim. Aí uma outra coisa, digamos assim, mais dia a dia, como você, claro, você sabe, já leu toda a documentação do Postgre, você sabe que tem query to XML, né? Então, o query to XML, você consegue retornar dados de uma string estática, ele roda aquela string e retorna aquilo lá como um XML. XML é horrível, né? XML é uma bosta, nossa senhora. Tem que ser extinto o XML, entendeu? JSON é muito melhor, mas na verdade a gente tem formas e formas de fazer. Então, dá para retornar por XML? Dá. O problema, na verdade, do XML é que no Postgre nós temos muito poucas funções para trabalhar com ele. Então, dá para resolver. Mas, a parafernália que eu tenho que fazer, por exemplo, para contar quantos registros eu tenho em cada tabela. Então, ele vai varrer todos os esquemas, esses esquemas aqui, e vai pegar as tabelas, não sei o que também cortou aqui, mas é só algumas tabelas que eu determinei. E daí ele vai contar registro de todas as tabelas, né? Então, funciona? Funciona, é lindo, ok. Então, essas aqui são todas as tabelas de cada cliente e quantos registros eu tenho em cada uma delas.
É um exemplo bem bobinho, mas dá para... Então, eu consigo saber qual que é o cliente que tem mais lançamentos. Se eu te classificar aqui, por exemplo, por tabela, então eu tenho lá as tabelas, ó, fim caixa, quantos lançamentos tem cada caixa. Então, tem cliente que tem mais lançamento e outros menos. É um exemplo, né? Um exemplo pequeno. Então, dá para resolver, sim, mas é muito mais verboso, muito mais chato. Então, a função é muito mais complexa de usar. Está aqui. Aí tem... então, esquema retornando recorde. Se você faz esquema por retornando recorde, é uma forma um pouquinho mais facilitada de você fazer. Ou seja, eu estou conectando em todos os esquemas, em cada esquema estou rodando o mesmo SQL, esse mesmo SQL vai retornar exatamente os mesmos campos, e daí no final eu quero totalizar, agrupar, listar, sei lá, não interessa o que você quer fazer com eles, entendeu? Mas é muito mais fácil de você fazer esse processo. Então eu tenho que, nesse caso do múltiplo esquema, do múltiplo esquema por retornando recorde, eu preciso retornar recorde, na verdade, porque eu não sei qual é o tipo de retorno. Entendeu? O tipo de retorno, cada campo tem um tipo. Então, o primeiro é integer, o segundo é date, o terceiro, não sei o que lá. Então, como tem tipos diferentes, e todo o SQL exige que o retorno seja definido. Você tem que ter um retorno definido para ele. Então, eu retorno com um recorde, e esse recorde eu converto para cada campo. Entendeu? Então, é possível. Então, ou seja, eu quero aqui buscar, porque é bem a pergunta boba de do cliente, cara, eu lembro que tem um cliente, uma pessoa chamada Marcelino, mas eu não sei aonde, entendeu? E daí, como é que você responde? Qual banco de dados ou qual esquema que tem esse cara cadastrado, entendeu? Então, esse cara é um exemplo para poder responder. Ó, tá aqui, Ctrl Enter, tá lá, ó, vai. Ah, na verdade tem Marcelino em um monte de lugar, né? Então ele fez o quê? Ele conectou em todos os esquemas e respondeu para você, ó. Então aqui, ó. Então existem em diversos esquemas, existe diversas pessoas. Aqui eu não coloquei o nome da pessoa para não ter problema, né? Mas afinal, todas essas pessoas aí têm nome Marcelino, entendeu? É um exemplo. Eu poderia ser mais específico, ou digamos assim, o problema aqui, ó, veja, o pessoa, ele é um integer, o bairro é um text, a localidade é um text. Eu preciso, é óbvio que se eu já sei o tipo dele, eu não preciso fazer o cast ali. Mas eu preciso fazer o cast, porque quando você retorna record, eu tenho obrigatoriamente que determinar o tipo de cada um dos campos, entendeu? Porque se eu definir que o tipo é integer, e lá na definição do record eu definir que ele era big int, não funciona, entendeu? O tipo tem que ser exato. Ele tem que bater o tipo do campo, entendeu? Então, tá aqui a função, depois eu passo para vocês também. Cadê? A função, ok. Está aqui. E daí, óbvio, nós amamos o JSON. O JSON é mais lindo do que qualquer coisa, entendeu? É muito mais lindo do que XML e bem mais lindo também do que record. Então, dá para fazer a mesma coisa. Então, óbvio, aqui é uma coisa bem simples, é só um select simples, mas a gente poderia totalizar por semana de todos os clientes, mostrando mais, não sei lá, pode fazer o total que você quiser, você pode fazer o que você quiser, né, claro. Então, você pode fazer a zona que você quiser, ou a busca que você precisar em todos os esquemas, e daí trazer o resultado. Mas aqui, óbvio, eu estou fazendo uma coisa bem enxuta, né. Então, aqui, pegando de novo só os Marcelino, né. Então, eu tenho lá um query to JSON. O que eu tenho lá? Ó, o query to JSON, ele vai retornar para você um JSON. Mas sendo um JSON, é muito mais fácil. Sendo um JSON, a gente já sabe funções para usar. A gente tem que fazer como JSON to record set, a gente tem como fazer JSON table, a gente tem como fazer unNest do JSON, ou seja, né, JSON array elements. Então, a gente tem N formas de fazer a mesma coisa, correto? Então, inclusive, eu posso não mostrar determinadas coisas. Então, quer dizer, veja que no caso do JSON, eu posso fazer asterisco. Então, não me interessa que informação está lá dentro. Traga tudo de lá e com ela aqui, aí eu vou pensar qual campo que eu quero, né? Então, no caso, eu posso fazer um select asterisco e daí, a partir daquele asterisco, trazer mais coisas. Então, ó, eu tenho lá, veja que eu trouxe o CEP, outros campos aqui que eu nem sei. Ó, trouxe o nome do cara aqui, inclusive, né? Não quero mostrar o nome do campo, porque não posso, vocês não podem saber o nome do campo.
Mas afinal, o que interessa é que é mais fácil fazer nesse modelo, entendeu? Então eu simplesmente converto em JSON, e daí a última parte aqui, que daí é coisa do Postgres 17, aí você consegue fazer usando o JSON Table, né? Então, esse aqui, obviamente, é mais fácil, porque eu faço lá, coloco o query to JSON dentro do JSON Table, e daí, em cima do JSON Table, eu faço o que eu quiser. Então, aí o JSON Table é uma tabela normal, né? Então, eu consigo extrair dela só determinados campos, ou, inclusive, errar o nome dos campos, né? Então, eu posso, sei lá, colocar alterar nome de campo, ou seja, o ID passa a ser, o ID dentro da tabela chama pessoa, mas fora da tabela o que eles chamam ID. Então, na verdade, eu estou dando um alias para ele. Então, é possível, na boa. Então, ele converte aquele JSON lá, que era, né, o JSON que ele estava extraindo dos diversos esquemas, para converter para uma tabela relacional normal. Correto? Fácil. Mais. Aí tem a function aqui, depois eu mostro, que depois eu entrego para vocês lá. Aí tem uma coisa que é a questão de clonar, né? Clonar esquema, que é uma coisa que eu falei para vocês que demora 10 segundos. Então, quando eu quero criar um cliente novo, o que eu preciso fazer? O cliente novo vai ser o 288, por exemplo, né? Então, ou né, o número que você quiser ali, gerando a partir do cliente tal. Então, eu já estou conectado no banco de dados, ele já existe o cliente 392, ele já existe, eu estou gerando um cliente novo a partir daquele lá. Simples assim. Então, se eu tenho 80 clientes, 10 estão atualizados, outros 70 não, ou o contrário. Eu quero clonar um desses 10, ou eu quero clonar um dos 70, entendeu? É só essa a diferença, né? Se eu clono a partir do 10, ele vai gerar já com aquele campo novo. Se eu gero 70, não. Esse 70 não tem aquele campo novo que eu tinha criado lá atrás, etc, etc. E daí ali, o que ele faz? Nesse caso, eu até coloquei apenas retorna. Esse apenas retorna porque, na verdade, ele não executa. Então, eu não quero que ele execute agora, eu só quero que ele retorne os dados. Mas o que ele vai retornar? Create schema, create table, create sequence, se tiver, create trigger, se tiver, create function, se tiver. Ele vai fazer tudo. Ele vai fazer a tabela inteira. Ou, ele vai fazer o esquema inteiro. Uma coisa que pessoas podem perguntar assim, mas por que você não usa um create table as, né? Quando você não faz uma tabela a partir de outra tabela, correto? Por quê? Porque eu gosto de estar íntegro no banco de dados inteiro, no catálogo inteiro. E daí, quando você faz esse create as, ele não respeita a nomenclatura de constraint, ele não respeita a nomenclatura de índice, não respeita um monte de coisinhas, entendeu? Um dia, quem sabe, tenhamos um clone esquema no Postgres, alguma coisa assim, né? Um create schema as, e daí select do esquema. Alguma coisa assim, mas hoje não temos. Então, por isso, eu só gerei a função, ela passa por tudo que é dependente, então ele coloca options de tabela, coloca índice de todos os tipos e tal. Então, ele faz tudo que precise fazer de todos os objetos que estão no esquema. Aí, obviamente, então, assim, eu tenho mais coisas para mostrar, tem mais coisas para baixo lá, mas o que interessa, tem... que acabou o tempo. Mas, assim, o que interessa é que dá para fazer tudo, dá para controlar tudo. O que você precisa é ir aprendendo, né, sabe, fuçando no catálogo, mexendo nele, com certeza as respostas estão todas lá. Então, eu quero fazer diff de função. Pô, é fácil, entendeu? Diff de função, todas as funções tal que existem no banco de dados. Então, eu sei que esses esquemas são todos iguais, todos têm a mesma função, têm o mesmo hash. Todas as outras estão obedecendo o public. Essas 3 aqui estão minimamente, entendeu? Então, eu tenho como comparar todas elas, entendeu? Diga. Marcos, você tem algum trade-off sobre a quantidade de esquemas que você coloca dentro do banco em detrimento de inchaço de catálogo? Se você tem algum número referente aos recursos, né? Ou seja, a capacidade da máquina, como é que funciona isso? Porque a gente sabe que no on-premise você vai ter uma dificuldade, né? Se você tiver que escalar, né? Mas nuvem é mais fácil. Beleza. E como seriam esses números, né? Como seriam esses números? Porque eu vou até trazer o exemplo do colega ali, né? Que ele começou com 30 e de repente tem 7 mil. Sim, sem dúvida. Como é que vai querer essa escala? Então, 7 mil é um número bem grande, é bem razoável. 7 mil é bom. Eu queria um dia ter 7 mil, quem sabe? Né? Né? Mas eu não estou querendo roubar a empresa dele, eu só quero ter as minhas, entendeu? Mas eu quero, é bom.
Mas afinal, o que interessa? O catálogo é uma coisa que você tem que prezar. O catálogo não é uma coisa para você ficar brincando com ele. Então, assim, uma coisa, a outra palestra do ano passado, do ano passado, retrasado, não lembro, que eu dei lá, que era sobre JSON, que era para substituir arquivo temporário, por exemplo. Então, assim, o cara que fica toda hora criando arquivo temporário, está alterando o PG Class, entendeu? Então, se toda hora você está alterando o PG Class, vai fazer bloat nela, vai fazer vácuo nela, vai fazer alguma coisa que em algum momento pode degradar, entendeu? Então, sim, o catálogo é preocupante, sim, a gente tem que se ter noção da coisa, que ele é realmente uma coisa para ser tocada quando necessário, né? O tamanho, digamos assim, a quantidade de objetos que eu tenho no sistema, eu não tenho aqui o totalizador. Eu também podia mostrar para vocês. Mas, na verdade, a gente tem hoje lá 37 mil tabelas, mais os toasts lá e tal. Deve dar umas 150 mil tabelas, mais ou menos. Então, são 400, 500 esquemas, mais ou menos. Mas, assim, não tem absolutamente nenhuma diferença de performance. Então, assim, nenhuma, nada. Então, eu tenho a convicção de dizer, assim, às 8 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite, a performance é igual, não muda absolutamente nada. Então, sim, tem que gerenciar, do mesmo jeito como você tem que gerenciar bancos de dados isolados, tem que gerenciar lá, saber se monitoramento, então, saber se está subindo, saber se o número de conexões está alto, saber, tudo isso, óbvio, você tem que saber, né? Mas a gente não chegou nesse limite, entendeu? E a gente faz teste, claro, a gente brinca, então vamos colocar mais esquema para ver, vamos deixar uns aqui para dropar de vez em quando, entendeu? Então, a gente faz, com certeza, teste em cima dele. E não tive nenhum problema. Então, assim, número de esquemas e tabelas, dá lá tabelas únicas, digamos assim, sem toasts, índices, blá, 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 40 mil, na boa. A quantidade por esquema? Não, no banco. No banco, 40 mil tabelas. Isso, mais ou menos. Mais? Isso, pessoas. Sem mais. Usem esquemas. Valeu.